e rolava para a terra. Mas o espanto o paralisou, e lá ele ficou imóvel. E a onda veio em sua direção, e sobre ela havia uma névoa de sombra. E então, subitamente, a se aproximar, ela se enrolou e arrebentou, e se precipitou para a frente em longos braços de espuma. Mas onde ela arrebentara, achava-se de pé, escuro em contraste com a tempestade nascente, um vulto vivo de grande estatura e majestade. É o que... É um carioca, gente. É a média de... Tuor então curvou-se em reverência, pois lhe parecia que contemplava um poderoso rei. E ele usava uma alta coroa como de prata, da qual caíam seus longos cabelos. Caíram mesmo. Seus longos cabelos, como espuma brilhando no ocaso. E quando lançou para trás o manto cinzento que pendia sobre ele como uma névoa, eis que trajava uma cota reluzente, justa como as escamas de um peixe enorme, e uma túnica verde escuro que brilhava e tremeluzia com o fogo do mar, à medida que ele caminhava devagar em direção à terra. Dessa maneira, o habitante das profundezas, quem os Noldor chamam de Ulmo, senhor das águas, mostrou-se a Tuor, filho de Uor, da casa de Hador, abaixo de Vingamar. Não pisou na praia, mas de pé até os joelhos no mar sombrio, falou a Tuor, e então, pela luz de seus olhos e pelo som de sua profunda voz que vinha, segundo parecia, das fundações do mundo, o temor apoderou-se de Tuor, e ele se prostrou na areia. Levanta-te, Tuor, filho de Uor, exclamou Ulmo. Não temas minha ira, embora eu muito tenha te chamado sem ser escutado, e por fim, partindo, ainda te demoraste na viagem para cá. Na primavera, devias ter estado de pé aqui, mas agora um inverno cruel logo chegará da terra do inimigo. Precisas aprender a te apressares, e a estrada agradável que te projetei parecia ser mudada, pois meus conselhos foram desprezados. Um grande mal arrasta-se sobre o vale do Sirion, e já uma hoste de adversários se interpôs entre ti e tua meta. Mas qual é a minha meta, senhor? Perguntou Tuor. Aquilo que teu coração sempre buscou, respondeu o Ulmo. Meio escorregadinho. Encontrar o Turgon e contemplar a cidade oculta, pois estás assim armado para seres meu mensageiro, nas próprias armas que outrora decretei para ti. Agora, porém, terás sob a sombra de atravessar o perigo. Envolve-te, portanto, nesta capa e jamais a ponhas de lado até chegares ao fim de tua jornada. Pareceu então a Tuor que Ulmo partiu seu manto cinzento e dele lançou-lhe um pedaço, que, ao cair sobre ele, era como uma grande capa na qual podia enrolar-se totalmente, da cabeça aos pés. Assim caminharás sob minha sombra, disse Ulmo. Mas não te detenhas mais, pois nas terras de Anar e nos fogos de Melkor, ela não resistirá. Assumirás minha missão? Assumirei, senhor, respondeu Tuor. Então porei palavras em tua boca para serem ditas a Turgon, disse Ulmo. Mas primeiro vou te instruir e ouvirás algumas coisas que nenhum outro homem ouviu. Não, nem mesmo os poderosos entre os Eldar. E Ulmo falou a Tuor de Valinor e seu obscurecer, e do exílio dos Noldor, e da sentença de Mandos, e da ocultação do reino abençoado. Mas vê, disse, na armadura do fado, como os filhos da terra o chamam, há sempre uma fenda, e nos muros da sentença uma brecha, até a plenitude que chamais de fim. Assim há de ser enquanto eu durar, uma voz secreta que contradiz e uma luz onde a escuridão foi decretada. Portanto, embora nestes dias de trevas eu pareça me opor
a vontade de meus irmãos, os senhores do Oeste, esse é este é meu papel entre eles, a qual fui designado antes que fosse feito o mundo. No entanto, a sentença é forte e a sombra do inimigo cresce, e eu diminuo, até que agora, na Terra-média, me tornei nada mais que um sussurro secreto. As águas que correm para o oeste fenecem, e suas fontes estão envenenadas, e o meu poder retrai-se da terra, pois os elfos e os homens tornam-se cegos e surdos para mim por causa do poderio de Melkor. E agora a maldição de Mandos corre para seu cumprimento, e todas as obras dos Noldor hão de perecer, e todas as esperanças que eles construírem hão de se esborar. Resta apenas a última esperança, a esperança que não buscaram e não prepararam. E essa esperança jaz em ti, pois assim escolhi. Então Turgon não há de se opor a Morgoth, como todos os Eldar ainda esperam? Perguntou Tuor. E o que desejais de mim, Senhor, se agora eu chegar até Turgon? Pois apesar de eu querer de fato fazer como fez meu pai e auxiliar esse reino que necessitar, ainda assim, de pouca valia serei, um homem mortal, sozinho, entre tantos e tão valorosos do alto povo do Oeste. Se decidi enviar-te, Tuor, filho de Huor, então não creias que tua única espada não vale o envio, pois o valor dos Edain sempre será lembrado pelos elfos, à medida que as eras se estenderem, como o assombro de terem dado com tanta generosidade aquela vida da qual tiveram tão pouco na terra. Mas não é apenas por teu valor que te envio, mas sim para trazeres ao mundo uma esperança além da tua visão e uma luz que há de penetrar nas trevas. E enquanto Humo falava, o murmúrio da tempestade alcançou-se um grande grito. Desculpa. O vento cresceu e o céu enegreceu, e o manto do Senhor das Águas drapejava com uma nuvem em voo. Agora vai, disse o Humo, para que não te devore o mar, pois você obedece à vontade de Mandos e está irado, sendo servidor da sentença, conforme ordenares, disse Tuor. Mas se eu escapar à sentença, que palavras hei de dizer a Turgon? Se chegares até ele, respondeu Humo, então as palavras hão de surgir em tua mente, e tua boca há de falar como eu falaria. Fala e não temas, e depois faze conforme teu coração e valor te conduzirem. Não te apartes de meu manto, pois assim hás de estar protegido. E vou te enviar alguém, salvo da ira de você, e assim hás de ser guiado. Sim, o último marujo do último navio que há de buscar o oeste até que se erga a estrela. Agora retorna à terra. Então ouviu-se um estrondo de trovão, e raios iluminaram o mar. E Tuor contemplou Humo de pé entre as ondas, com uma torre de prata, reluzindo com chamas ardejantes, e exclamou contra o vento: eu me vou, Senhor, porém agora meu coração, na verdade, anseia pelo mar. A estas palavras, Humo ergueu uma enorme trompa, e nela tocou uma única e poderosa nota, diante da qual o rugido da tempestade era tão somente um arrepio na superfície de um lago. E ao ouvir aquela nota, sendo envolto e preenchido por ela, pareceu a Tuor que a costa da Terra-média desaparecia, e que ele divisava todas as águas do mundo em uma grande visão, dos veios das terras até as fozes dos rios e das praias, e dos estuários até as profundezas. O grande mar enxergou através de suas regiões inquietas, pululando de formas estranhas, até seus abismos sem luz, onde em meio à treva eterna ecoavam vozes terríveis aos ouvidos mortais. Divisou suas planícies imensas, com a veloz visão dos Valar, jazendo sem vento sob o olhar de Anar, ou rebrilhando sob a lua com seus cornos, e erguidas em colinas de ira que arrebentavam nas ilhas sombrias, até que, no limite remoto da visão, e além de contagem das léguas, entreviu uma montanha, e erguendo-se
além do alcance de sua mente, para uma nuvem luminosa, e no seu sopé, uma longa arrebentação bruxuleante. Enquanto se esforçava para escutar o som daquelas ondas longínquas, e por ver mais claramente aquela luz distante, a nota chegou ao fim, e ele estava de pé, sobre o trovão da tempestade, e raios de muitos braços rasgavam o céu lá do alto. E o humo se fora, e o mar estava em tumulto. E as selvagens ondas de José quebravam contra as muralhas de Nevrast. Obrigado, gente.